Eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês nesse último dia do mês, para nós aqui, né? No caso do culto principal da igreja. Ainda tem amanhã. Amanhã é um dia de reflexão, de orações, de atendimento aqui na igreja. Se alguém quiser sempre passar por aqui, sempre passa alguém pedir oração. Então, a equipe está sempre preparada para ajudar também. Mas o culto principal, hoje sendo quarta-feira, dia 30 de julho, para quem está em casa, uma quarta-feira, 30 de julho, estamos compartilhando da fé, orando pela família. Quem veio orar pela sua casa, diga amém. Deus vai operar na sua família hoje, em nome de Jesus. Mas preste atenção nesse ensino que você vai ouvir aqui. Se você prestar muita atenção, você vai ser muito abençoado. 1 Reis, capítulo 18, gostaria de estudar com vocês isso aqui, ler e estudarmos juntos. O Senhor nos deu muitas informações a respeito desse texto aqui. Elias, o grande profeta do Senhor, profeta de Deus, desafiou os profetas de Baal. O povo vivia uma época de apostasia da fé, frieza espiritual, distanciamento da presença de Deus, não tão diferente como você enxerga hoje. Pessoas sem muito comprometimento com Deus, primeiramente. Segundo, com a sua igreja. Sem muita responsabilidade do altar. Que eu sempre digo, quando no momento, no evento do batismo, a pessoa diz sim para tudo. Eu não sei porque às vezes a pessoa vai ao batismo, eu espero que não vá por medo. Medo do inferno. Medo de que vai ter um infarto daqui um pouco, vai ter um piripá que vai embora dessa terra. E aí ele meio que quer garantir, entre aspas, olha para o meu dedo, garantir a sua salvação. Aí ele vai para as águas do batismo. E o pastor pergunta para ele, dentro da piscina, do mar, do lago, de qualquer ambiente que seja o batismo. Porque isso aí é balela, que tem que ser num rio, de água corrente, para as águas levarem os pecados. Quem falou isso? Não está na Bíblia isso. A Bíblia fala que um homem eunuco, um príncipe etíope, ele foi batizado numa poça, num barro, uma barroca. Tinha chovido na estrada, de tanto passar em carruagens, carroças, fez um buraco, uma vala, e formou uma pocinha de água, de lama ali. Ele estava lendo o texto sagrado, e o Filipe, que Deus transferiu ele, Deus transportou ele de Samaria, que estava arrebentando lá, fazendo grandes prodígios, Deus o levou para um caminho que ele nem sabia para onde estava indo. Ele estava indo, de repente ele se deparou com esse príncipe. A carruagem dele estava parada, Filipe parou a sua carroça do lado e perguntou, entendes o que lês? Ele disse, não, ninguém me explica, ninguém me ensina. E o Filipe então foi e pregou para aquele homem. E aí aquele homem viu aquelas águas que estavam ali e perguntou para Filipe, o que me impede agora de ser batizado? Filipe disse, nada. E o batizou naquela poça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então não quer dizer nada se você que está aqui foi batizado no mar, parabéns, é muito lindo o batismo no mar. Mas quem foi batizado numa piscina de 1000 litros, aquela infantil, também é válido, é um ato de fé. Digam glória a Deus. Como também em qualquer outro ambiente, tá? Mas eu quero dizer não só a questão do batismo em si, mas dos votos que a pessoa faz no batismo, de ser fiel aos cultos da sua igreja, de ser fiel aos princípios da palavra de Deus ministrado pelo seu pastor. Ele diz sim para tudo. Mas quando chega a hora de praticar aquilo que deveria ser feito, ele não faz. Então, pessoal, que não sejamos assim. Que tenhamos um comprometimento sério com Deus. Uma responsabilidade no altar séria com Deus. Para que possamos experimentar o grande avivamento. Diga glória a Deus. Isso aqui está no escopo da mensagem, está no corpo da mensagem, mas seria um pouco mais para frente. Eu já quero começar agora lendo isso com você. Quando Deus chama o Salomão para uma conversa, Deus fala algo importante para ele. Preste atenção nisso aqui. Depois você vai abrir aí, deixa marcado, 1 Reis 18, depois vamos para aí. Vamos primeiro agora para 1 Reis, sim, só que é o capítulo 6. Folheie as suas páginas aí, vai folheando, volta um pouquinho, por favor. Capítulo 6. Eu estou falando do princípio do temor e obediência ao Senhor. 1 Reis, capítulo 6, versículo 11. Essa palavra veio em meu coração. De manhã o irmão estava cantando aqui,
abrindo o culto, cantando Deus de aliança, Deus de promessas. Deus que não é homem para mentir. Todos cantamos essa canção. É bonita a música, né? Do Trazendo a Arca. Antes, Trazendo a Arca foi o Ministério Apacentar de Nova Iguaçu. Eles cantavam esse hino, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem para mentir. Ok, bonita a música, a letra. Mas as pessoas querem viver as promessas do Senhor. Querem experimentar o fogo, o avivamento, os milagres, o resultado. Mas preste atenção nisso aqui. 1 Reis 6, versículo 11. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo, o que Deus falou para ele? Quanto a esta casa que tu edificas, vírgula, se andares nos meus estatutos, o que são estatutos? Conjuntos de regras determinados pelo Senhor. Não somos nós homens que temos essa condição de fazer isso. A não ser que você trabalhe numa empresa, lá tem o estatuto da empresa. Onde você trabalha, creio que quando você chegou lá, você fez treinamento, e alguém te falou, aqui tem o estatuto. Aqui nós temos o conjunto de normas e regras. Seu uniforme é esse, os horários seus são esses. Se você quer alterar alguma coisa, você tem uma necessidade, você conversa com alguém para que você possa fazer. Mas se você ficar burlando os estatutos, você pode ter problemas. Você sabe disso. Então Deus está propondo ao Salomão, se tu andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, vírgula, confirmarei para contigo a minha palavra que falei a Davi teu pai. Então o detalhe está, se eu, Renato, você, Maria, Antônio, se você anda segundo aquilo que o Senhor propôs a você, aí a parte dele vem na sequência. Primeira parte é minha. Eu tenho que me doar, eu tenho que me colocar à disposição de Deus para que ele faça a parte dele. As pessoas questionam por que não está acontecendo. Porque certamente não estão fazendo aquilo que foi proposto por Deus, não é pelo pastor ou pela igreja. É aquilo que a palavra orienta que você faça, que talvez você não tenha feito. Analise e ore ao Espírito Santo e fala, Senhor, me ilumina. Abre os meus olhos para que eu compreenda. Eu acho que está aqui no Salmos capítulo 119. Salmos capítulo 119, versículo 18. Eu já estou lendo. Quem achou, diga amém. Vamos ler juntos? Leiam bem forte. Desvenda o quê? Então, em outras palavras, o salmista está orando. Senhor, abra os meus olhos. Aquilo que você não consegue ver, você não consegue enxergar, peça para Deus te abrir o entendimento. É igual, dizem que pai e mãe têm faro para as coisas, né? Tem um feeling, tem um tato. O pai e a mãe parece que sente. A filha chega com alguém esquisito em casa. E a mãe parece que tem lá o sexto, sétimo sentido e fala, filha, não parece ser boa coisa. Não, mãe, você não sabe de nada. A vida é minha. Depois entra em barca furada. Estou dando só um exemplo que todos já conhecem e vivenciam isso diariamente. Pessoas tomando decisões erradas, fazendo aquilo que não deveria de fazer. Peça para Deus desvendar os seus olhos. Para quê, pastor, que o salmista pediu isso? Vamos ler de novo. Desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Peça a Deus, Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver as tuas maravilhas. Peça a Deus isso em nome de Jesus. Amém, pessoal? É só um princípio aqui, de um recado para abençoar a tua vida, despertar a tua fé. Não adianta cantar Deus de promessas, Deus de aliança, se nós não cumprimos a nossa parte. Volta lá, por favor, para ficar gravado no seu coração. 1 Reis, capítulo 6, versículo 12. Vamos pegar o 11 para quem está chegando agora aí. Se alguém está entrando agora ao vivo em casa, aí na programação. 1 Reis 6, 11, 12. Põe para mim na versão NBV. NBV e depois NTLH também, que vai despertar muito a sua fé. A NBV diz, então o Senhor Deus mandou esta mensagem a Salomão com respeito ao templo que ele estava construindo. Quanto a este templo que você está construindo, se você seguir todos os meus mandamentos e as minhas instruções, olha só que coisa forte, instruções,
a parte de Deus agora. Cumprirei o que disse ao seu pai. Quem? Quem tem que fazer a primeira parte? É quem? Somos nós, não é Deus não. Eu e você temos que dar o primeiro passo para que Deus dê o dele, na sequência. Aí vai completar a bênção na tua vida, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Na versão NTLH, por favor. É nova tradução da linguagem de hoje. Versículo 11 e o 12 depois. Se você o quê, pessoal? A todas as minhas leis. E o que mais? Eu farei por você aquilo que prometia Davi, o seu pai. Pronto, olha aí. Eu farei por você. Deus quer fazer coisas grandes e lindas por você, em nome de Jesus. Mas faça o que Ele está mandando você fazer. Deus está falando com você aqui hoje. Amém, pessoal? Capítulo 18, eu vou procurar ser bem breve, pegar só alguns pontos para você aprender aqui. 1 Reis 18, você sabe que o Elias era um cara que tinha um contato muito próximo com Deus. Contato pessoal. Esse cara aqui, você sabe que Deus mandou ele para a beira de um ribeiro chamado Querite. E lá o Senhor ordenou a animais silvestres, pássaros, que cuidassem dele. Aves carniceiras, parentes do urubu, que são os corvos. Aquele bicho que vê carniça, o bicho quase morrendo, ele fica rodeando. Quando morre, ele pega, rasga, o bico dele tem um corte forte. Ele rasga a carne daquela carniça e se alimenta daquilo. Deus prova a fé do Elias. O Elias poderia reclamar, o senhor está de brincadeira, vai me colocar para esses bichos carniceiros me tratarem ou tratarem de mim, me alimentarem. Ele não questiona, ele só obedece a direção de Deus. Diga com glória a Deus. E aí ele fica por ali, Deus manda a carne, com certeza devia limpar o bico do bicho, tratava dele ali, porque estava tendo uma perseguição aos profetas, ele estava retirado. Depois ele se apresenta, vai até o rei Acabe, o rei Acabe fala para ele, pega o verso 17 aí, por favor. 1 Reis 18, verso 17. Antes de ler aqui, só o último comentário, Elias orou para que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu. Por quê? Porque Acabe, a sua mulher, chamada Jezabel, tinha uma prática pecaminosa. Eles adoravam um Deus chamado Baal. Um Deus estranho. Eu não vou nem falar porque tem criança no nosso meio. Se você estudar qual era a prática do Baal, você vai ficar horrorizado. Não vou nem falar. Nós estamos ao vivo no YouTube agora. Acho que não dá para falar. De tão nojento que era a prática da adoração do Baal e que o Baal pregava. Então, por causa disso, os céus se fecharam. Os céus se fecharam. Me perdoe, pessoal, mas já é mensagem que talvez os céus estão cerrados, até no nosso país, porque o povo escolhe o Baal. Ao invés de escolher o Deus de Israel, que pode abrir portas, abrir as comportas dos céus, fazer a bênção chegar para a gente. O povo não ora, o povo não lê a Bíblia, o povo mal vem à igreja, quando às vezes vem é com mau gosto, mal chegou, quer ir embora, preocupado com seus afazeres pessoais, olhando para o relógio toda hora, olhando para o lado, olhando com cara feia para o pastor. E aí os céus se fecham, os céus se cerram. Por isso não chovia lá. E aí a pessoa que está no problema, ela vai culpar alguém. Como o rei Acabe está errado, em pecado, adorando Baal, depois pesquisa sobre isso, e ele vai culpar o profeta. O Elias decidiu se aparecer lá, o Obadias mandou o recado, o Elias foi lá e se apresentou. Quando o Acabe viu ele, já apontou o dedo para ele acusando. Veja só o que diz aqui, verso 17. E sucedeu o quê? Vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe, és tu o perturbador de Israel? Olha aí. Ele está culpando a seca, ele está atribuindo ao Elias, ele é o culpado de não estar chovendo. Não. O Elias fala para ele aqui, ó. Veja o 18, por favor. Então disse ele é o Elias, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai. Vírgula. Por quê, pessoal? Leia aí. Porque deixastes o quê? Deixastes o quê? De quem? Do Senhor. E seguistes quem?
os Baalins, os deuses esquisitos. Irmão, Baalim, alguém pode falar, pastor, eu não sou idólatra, eu não adoro nenhuma estatueta, nem de barro, nem de ouro, nem de madeira, eu não tenho em casa. Até me desfiz dessas coisas, mas coisas que estão no seu coração e que você está idolatrando essas coisas. Tem pessoas que estão no teu pedestal. Não é gente que você gosta, não. Gente que você sabe que não gosta de você e você trouxe para o seu coração isso, que eu já vou adiantar o assunto, que lá na frente, para que o fogo descesse, Elias teve que reparar o altar. Baalins é tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Você sabe que mágoa, ódio, rancor, essas coisas, ira, não agradam a Deus. São Baalins também. Alguém pode dizer que não seja, mas é. Você lembra do caso da mulher lá em Minas Gerais? Que ela foi em 5 cultos do missionário, 3, 4, sei quantos cultos foram lá, todos lotados. E todo culto acontecendo um milagre. E ela aplaudindo o milagre dos outros. Até que o Espírito Santo falou para ela assim, e você não vai ser curada? Ela, eu quero, Senhor. Aí o Senhor falou, aquela voz soprou, perdoa o médico, perdoa o teu marido. Todos conhecem essa história. O marido, depois de muito tempo com ela, falou, ela já está velha, já, achando que troca igual o veículo, né? Saiu um carro mais novo aí, saiu um Celta mais novo agora. Eu vou trocar. Não, não é assim. O cara não temia Deus, ele não sabia da responsabilidade do altar, da aliança. Então ele foi lá, falou com um amigo médico, falou, me dá um laudo aí de loucura, um atestado de loucura para minha esposa. Fala, tá bom, eu te dou. Deu um atestado para ele em relação a ela de loucura. Conseguiram interná-la. A mulher lúcida, perfeita a sua cabeça. Apanhou tanto que perdeu aqui, um dos ouvidos perdeu a audição. Depois conseguiu, liberaram ela, o cara casou com outra pessoa, foi seguir a vida dele, e ela guardava no coração com muito ódio isso. Foi para a igreja, conheceu Jesus, mas nutria no coração dela esse ódio do marido e do médico. Num culto, quando ela estava lá, e ela falou, Senhor, é difícil, mas eu perdoo agora. O ouvido, abriu. Tira os Baalins que Deus vai operar na sua vida. Para de cultuar Baalim. Até porque isso não vai ajudar nada em você. O que isso te ajudou até hoje? Vai lá, me responda. O que isso fez você prosperar? Fez você crescer, avançar? Fez você chegar longe? Não, pastor, só me atrapalhou. Ore a Deus para que você trate isso hoje. Aqui adiante, então, o versículo 19, o Elias fala aqui para o rei. Veja só, pessoal, aqui tem mensagem para a gente. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel. Na onde? No Monte Carmelo. Como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Ou seja, 850 homens que praticavam o erro, que adoravam um Deus estranho. Diz mais, que comem na mesa de Jezabel. Eu comento essa parte depois. Vou comentar a primeira parte. Diz a palavra de Deus que o Elias olha para o rei Acabe e propõe a ele um desafio. E fala, eu quero que vocês peguem, ou que você pegue os seus profetas, e vamos subir ao Carmelo. Meu irmão, sabe o que significa isso? Quem tem batalhas para vencer? Levante a mão direita aqui. Diga a glória a Deus. Eu vou levantar porque eu tenho. Quem tem lutas, batalhas que você tem travado e você precisa vencê-las, levante a mão assim. Leve as suas batalhas para o campo espiritual. Leve-as para o alto. Elias pega aqueles inimigos todos e fala, eu proponho um desafio, mas vamos subir todos para o Carmelo. Vamos para o Monte Alto, vamos para o lugar de altura. Sobre isso eu me lembro daquele texto, né, pessoal? Acho que é Salmos capítulo 121. O que diz lá? Vocês se lembram? Eleva os meus olhos para onde? Para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Aleluia. Olha para quem está ao seu lado e diga assim, é do alto que vem o teu socorro. Amém, pessoal? Olha para o pastor. Olha para mim. Sabe por que tem muito crente perdendo batalha? Porque ele está levando a batalha dele para o campo terreno. Quem gosta desse esporte chamado MMA,
jiu-jitsu. Você sabe que um lutador de jiu-jitsu, se ele for lutar com um cara que luta Muay Thai é chute. É você ter chute forte, chute alto, chute baixo. Soco também, soco e chute. Mas o jiu-jitsu é imobilização no chão. Você que acompanha essas lutas aí, eu antigamente até assistia mais, hoje quase não vejo. Mas um dia eu vi um cara lá que era do Muay Thai e dava soco e tal, e foi. E o cara do jiu-jitsu foi só se defendendo e deixando ele cansar. Quando o cara já estava até assim, cansado de dar soco, do jiu-jitsu pegou ele, levou ele para o chão, agarrou, segurou ele, apertou um pouquinho, ele bateu na mão e perdeu a batalha. O que o cara do jiu-jitsu fez? Levou ele para o campo que ele entende melhor, que é no chão. Mas no nosso caso, espiritualmente falando, para onde temos que levar nossas batalhas? Para o alto. De lá vem o nosso socorro. O que é a batalha no chão? Você enfrenta uma crise. Você sai falando para todo mundo, Daniel, estou com um problema aí, rapaz, acho que a minha mulher, eu acho que o meu irmão, eu acho que o meu parente, meu primo. Você fala com todo mundo. Você fala com as amigas do colégio, você fala com grupos de WhatsApp, você conta a sua crise, a sua dor para todo mundo. Mas você não fala com aquele que pode resolver. Aquele que está lá, que vê todas as coisas, que está te olhando aqui agora, ele tem condições de abençoar você. Leve as suas batalhas para o campo espiritual, leve as suas crises para o lugar alto e você vai ter vitória. Quem está entendendo, diga amém. Domingo eu li isso aqui com os irmãos, deixa eu recapitular você rapidinho aqui, já vou terminar. É Atos capítulo 9, aqui conta a história de uma mulher que ficou doente. Mas quem estava lá foi inteligente ao levar esta mulher para onde, pessoal? Para o alto. Conduziram ela para o alto. E no alto, o milagre aconteceu. Abra aí, Atos capítulo 9, versículo 39. Aqui fala de Dorcas, ou Tabita. A Bíblia cita o nome dela, Tabita. Como não tem acento no A, mas vamos falar Dorcas, que fica mais fácil. Essa mulher ficou doente e ela morreu. E quem conhecia ela, as amigas, as viúvas da época, as pessoas que amavam Dorcas, porque ela fazia esmola para os pobres, ela fazia boas ações para quem precisava. Mas uma coisa boa que fizeram, levaram ela para o alto, para o quarto alto. Veja o que diz aqui, verso 39, Atos 9, 39. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas, ou seja, quando estava viva. No versículo da sequência, diz a palavra que Pedro manda todo mundo sair do quarto, já é outra mensagem. Você tem que se afastar de pessoas negativas, você tem que excluir toda a negatividade ao seu redor, porque isso impede o seu milagre. Quem está compreendendo, diga amém. Meu irmão, não estou aqui pregando para ninguém cortar amizade com alguém, para alguém, sabe, se tornar uma pessoa isolada, não é isso. Mas se você sabe que pessoas que estão ao seu redor estão atravancando o teu crescimento, então você isola. O Pedro teve que mandá-las sair. Ele as fez sair daquele quarto. Tudo bem que elas mostraram as túnicas, olha que Dorcas costurava, olha que bonito que ela fazia, ela bordava. Tá bom, isso não importa. Nós temos que trazê-la de volta agora. Primeiro ponto foi feito, levou para o quarto alto. Vamos levar para perto de Deus. É lá no alto que está a nossa vitória. Diga a glória a Deus. Depois mandou aquelas mulheres negativas saírem, ele ora e a Dorcas volta à vida. Deus trouxe a vida de novo para quem estava morto. A palavra é essa, nesse momento agora, que vem a vida para você em nome de Jesus. Quem está morto, triste, amargurado, sabe, meu irmão, desmotivado. Avivamento é você ter vida de novo. Você ter vontade de viver, acordar amanhã, poxa, eu vou para o trabalho. Ah, pastor, mas não tem mais alegria de viver. Você tem que fazer o que Elias fez. Vamos terminar a mensagem? Volta lá para 1 Reis 18. Então, ele chama todo mundo para ir para onde? Para o alto. Vamos para o alto do Monte Carmelo, lá que vai ter a batalha. Adiante, versículo
20. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. E se Baal é Deus, segue-o. Ponto. Porém, o povo não lhe respondeu o quê? Nada. Você viu que eu falei no início? Que era uma época de apostasia da fé, frieza espiritual. O povo servindo o Baal. Irmão, se Baal fosse bom, enviaria chuva para eles. Eles iriam experimentar chuva, fartura. A colheita ia ser boa, mas não estava tendo nada disso. Mesmo assim, continuavam cultuando Baal. E aí o Elias propõe um desafio, o pessoal também subiu para o monte lá, o Carmelo, chega lá e fala: pessoal, ó, é o seguinte, vamos fazer um desafio aqui. Se o Senhor é Deus, vocês vão seguir o Senhor Deus. Se Baal é Deus, você segue o Baal. E aí o povo ficou assim, dividido, olhando para o Elias com a cara de paisagem. Ah, nós não sabemos. Irmão, outro ensinamento para você aqui: você não pode nutrir dúvida no seu coração. Quem crê que o seu Deus é poderoso e é fiel para te abençoar? Diga: eu creio. Então tire as dúvidas do seu coração. Por que ficar com dúvida? Por que ficar falando se Deus quiser? Se é bênção, Deus quer, a vitória é Jesus, em nome de Jesus. Tire as dúvidas do seu coração, até porque o homem duvidoso ou a mulher duvidosa não recebe nada. Pastor, o senhor não pode dizer isso. Onde está escrito isso? Na Bíblia Sagrada. Por favor, abra aí Tiago, capítulo 1. Tiago, você que está em casa também, medita comigo nessa palavra, por favor. Tiago, capítulo 1. Você que está em cima do muro, você já ouviu a história, né? Do garoto que estava em cima do muro. Os anjos ficavam chamando de um lado, gritando, falando: vem para cá, vem para o lado do bem, vem morar no céu conosco, o céu te espera. Vários anjos tocando harpas, é uma história, tá? Uma fábula. Jesus lá também, do outro lado, chamando: vem, meu filho, vem, vem, vem que o pai tem coisa boa para você. E o rapaz em cima do muro, de braços cruzados, em cima do muro assim, bem tranquilão. E aí, de repente, o Satanás também está lá do outro lado. E alguém vai e pergunta para o diabo: você não vai brigar por esta alma? Você não vai gritar, não vai falar para ele: passa para o meu lado, vem aqui que eu estou te esperando? Aí o Satanás falou assim: não, quem está em cima do muro já está comigo. Então, pessoal, se alguém está em cima do muro, sai de cima do muro. Não fica cocheando entre dois pensamentos, não. Tem gente que vem aqui na igreja numa quarta, num domingo, mas no outro dia vai para outros lugares. Eu falo que não tem nada a ver com a fé, tá? Não, porque hoje eu vou lá para alguém ler minha mão, gosta de agouros, ou gosta de adorar outros deuses. Você tem que aprender isso aqui, pessoal. Talvez por isso que portas estão fechadas, os céus estão fechados. Você tem que decidir: se o Senhor é Deus, segue-o. Eu nem vou dizer aqui que Baal é Deus, porque você sabe que não é. Aqui diz o seguinte, Tiago capítulo 1, versículo 6. Peça, porém, com fé, não duvidando. Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para a outra parte. Versículo 7 diz: não pense tal homem que receberá do Senhor o quê? Então, quer receber o quê? O apóstolo Tiago diz que esse homem não recebe, porque ele é duvidoso. Tira as dúvidas do seu coração e coloque convicção. Tira a interrogação e põe exclamação, porque você vai ser abençoado. Amém, pessoal? Tira as interrogações e põe exclamação. Deus é fiel. Amém, Ele é fiel. Deus vai cumprir. Amém, vai. Mas você aprendeu hoje também que a partir do seu passo, Ele vai cumprir os passos dele. Quem compreende isso, diga glória a Deus. Então, o povo cheio de dúvidas. Volta lá para a gente terminar. 1 Reis 18. Versículo... Vamos pular um pouco para frente. Verso 23. O Elias pediu o seguinte, leia aqui.
Deis-se-nos, pois, 2 bezerros. E eles escolheram para si um bezerro, um dos bezerros, e o dividiram em pedaços. E o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. 24. Então invocai o nome do vosso Deus. Está vendo aí? Deus com D minúsculo. E eu invocarei o nome do Senhor, S maiúsculo, Senhor, Deus de Israel. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. O povo começou a responder de alguma forma, mas não era convicção ainda. Amém, vamos ver o desafio. Vamos ver o que vai acontecer. Olha para o pastor, pessoal. E é verdade, Jesus falou isso. Se as pessoas não verem sinais e prodígios em nossas vidas, elas não vão acreditar. Você quer ganhar um amigo de trabalho, mas você continua com o mesmo comportamento. Você continua a mesma pessoa, com os mesmos trejeitos. Aí o amigo fala, poxa, mas não mudou nada. Ele disse que foi na igreja, mas ele continua ainda com palavras chulas, palavrões, qualquer coisa, ele já diz que já quer arregaçar as mangas, que ela já fala que já vai quebrar mesmo, porque ela não tem sangue, né, de barata, o sangue dela é de espanhol. Aí a pessoa olha assim, fica observando e fala, não. Infelizmente as pessoas, infelizmente, pessoal, olha para o pastor, quem não conhece a palavra de Deus, elas vão ler a palavra em nós. O que você fala, como você age, como você procede. Isso vai demonstrar sua fé. Elias tinha algo para mostrar. Quem está entendendo, diga amém. Mas vamos lá, eu vou resumir. No versículo 30, veja só. Então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. Ou seja, se aproxime de mim, eu estou aqui. Vamos lá, chegue perto de mim. O povo se aproximou. E todo o povo chegou a ele. O que Elias fez, pessoal? E reparou o altar do Senhor, que estava o quê? Uma das recomendações não, da instrução real. Isso aqui é uma regra de lei. Se você quer que fogo desça dos céus, repare o teu altar. O que é altar, pastor? Altar é seu coração. Se o coração seu está quebrado, não vai descer fogo. Não vai fluir. Não vai ter avivamento. Lembre-se que o povo estava dividido, afastado, praticando pecado. Aí você fala, poxa, na minha casa, pastor, eu não entendo, os meus filhos se perdendo, na minha casa se perdendo. Repara o teu altar. Se for o caso, se tem baalinhos dentro de você, fala, Deus, eu removo todo baalinho hoje. Todo Deus de Baal sai de dentro de mim, da minha mente, do meu coração. Porque só o Senhor é Deus. Aí o fogo vai descer na tua vida. Você vai ver o avivamento acontecer no teu ministério. Ah, pastor, tu sabe, eu estou tão desanimado. Qualquer hora acho que eu vou chegar aí, tirar, gravar, entregar. Está aqui, pastor. Altar quebrado. Lembra de Provérbios 4, 23, pessoal? Alguém lembra? De cabeça? O que diz em Provérbios 4, 23? Põe na tela, por favor, aí. Gostaria que todos olhassem para a tela e lessem comigo. Sobre tudo o que se deve o quê? Guarda o quê? Guarda o quê? Porque dele, do teu coração, procedem no plural, as saídas da vida. Quem quer a vitória aqui? Diga, eu quero. Então diga assim, eu preciso reparar o meu altar. Fala para quem está ao seu lado, repare o seu altar. Diga, repare o seu coração. Amém, pessoal? Olha para o pastor. Se você ler o texto aqui, veja o versículo 30. Como é que estava o altar? O altar estava o quê? Quebrado. Como é que está o teu coração? Responda para, não precisa falar em voz alta, não. Responda para si mesmo. Pastor, está todo quebrado. Estou angustiado, estou preocupado. Eu estou vendo notícias daí, eu estou vendo coisas, o Brasil pode ser prejudicado, taxa de 50%, pastor, patrão já... Vários patrões, sim, já estão muito preocupados, muitas empresas. É um cenário complicado. Mas eu falei para um amigo agora há pouco que é assim que Deus gosta de fazer.
Quando Israel chegou diante do mar, não tinha saída. Foi aí que Deus soprou o vento. Quando tudo parece perdido, é quando Deus entra em ação para operar. Mas a nação tem que voltar-se para Deus. O povo tem que se voltar para Deus. Os céus se fecham porque o povo não busca. Quem está compreendendo, diga amém. Versículo 31 diz: E Elias tomou 12 pedras. Por quê? Isso aqui é algo simbólico, representando as 12 tribos de Israel. Olha o que diz aqui, ó. Conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. 32. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. 33. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. 34 agora. E disse: Enchei de água 4 cântaros. Era um vasilhame, até considerável, né? Mandou encher de água. E derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. Você vê que ele faz tudo simbólico, né? 12 pedras, 12 tribos. Manda deitar a água 3 vezes ali. Enche 3 cântaros. Deitou 3 vezes. Representando Pai, Filho e Espírito Santo. Tudo algo espiritual. A água, você sabe que representa o Espírito de Deus. Tudo que você for fazer, uma oferta, um holocausto que você for ofertar ao Senhor, faça diante de Deus. Faça dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Diga glória a Deus. Não faz nada na carnalidade não, pessoal. Não faz nada porque alguém você soube que fez e funcionou. Cada um Deus trabalha de uma forma. Não, eu soube que alguém fez um sacrifício, lá entregou algo e aconteceu. Não é assim não. Ore a Deus. Peça a Ele uma direção. Mas vamos adiante aqui. Versículo 35. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu-se de água. Uma revelação para nós. Você sabe por que o Elias, pessoal, ele manda fazer uma abertura, que esse rego, né? É uma abertura. Então ele pegou, não sei se foi com enxada, se foi com algum, sei lá, alguma ferramenta, um ferro. Ele abriu ao redor do altar uma vala. Essa é a palavra, uma vala. E pediu para colocar água. A água representa, de novo, o Espírito de Deus. Ele separou o altar daquela terra que estava contaminada, estava suja pelos pecados do Deus Baal e pelo povo. Altar também, olha para o pastor, representa a vida de oração. Tem gente que quer fogo descendo sobre a vida dele, milagres, mas ele não tem vida de oração. Ele se limita a vir aqui o culto, ouvir uma palavra que o pastor leu, ler a Bíblia só aqui, mas fora daqui ele não tem vida de altar. O altar tem que ser separado do mundo. Olha para o pastor Renato. No início, quando Deus formou o homem, criou todas as coisas, diz a Bíblia que ele separou luz do quê? De trevas. E falou, isso é bom. E se você ler a Bíblia sempre, vai ver que Deus sempre fala para você, ande na luz. Ande na luz. Escolhe a luz. Lembra de Deuteronômio 30:19? Deus falou assim, eu proponho a você, está diante de você, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolhe a vida, escolhe a bênção. Escolha andar na luz. E ande com quem anda na luz também. Se você é a luz, está andando com quem está nas trevas, pessoal. A não ser que você esteja influenciando aquela pessoa a ser luz também. Mas se aquela pessoa está tirando você da presença, fazendo você andar em trevas, irmão, misericórdia. Está aí, ó, olha na tela aí. Ó. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti. Que te tenho proposto a vida e o quê? Deus está propondo o quê para a gente? A vida ou a morte? A bênção e o quê? Mas ele te dá a dica. Vamos lá, passa. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Diga, eu vou escolher a vida. Diga, eu e a minha casa seremos abençoados. Irmão, então quem escolhe a vida vai ter a vida de Deus na sua vida. Me perdoa a redundância. Redundância é várias vezes repetindo a palavra vida. Quem escolhe a vida de Deus, a bênção de Deus, vai ter a vida na sua casa. Amém ou não amém, pessoal? Vamos lá.
Versículo 36. 1 Reis 18, 36. Estou quase terminando. Então separe-se, pessoal, das coisas do mundo. Você mora neste mundo, mas você não pertence a esse mundo. A sua vida, a sua morada é no lar celestial. Aqui diz: sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. 37. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Ou seja, a respeito dos céus fechados, de não chover 3 anos e 6 meses. A respeito de tudo que estava acontecendo ali. Daquelas lutas, batalhas naquela região. E aí diz mais, verso 38, olha que coisa forte. Então, o que aconteceu? Caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto. Aleluia. E a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Elias teve resposta do seu clamor, sim ou não? O fogo desceu quando Elias clamou, sim ou não? Por quê, pessoal? Alguém sabe responder? Mas como não dá tempo de ouvir resposta de ninguém, para a gente concluir, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Se você meditar comigo direitinho, vai ver que a Bíblia aqui, ó, o escritor, ele perdeu entre aspas, mas ganhou tempo, falando aqui de 3, 4 versículos da preparação do altar, para depois vir a oração do profeta Elias. Primeiro é a preparação, para depois a ação concreta em si. Quem está entendendo, diga amém. Ele não chegou já orando. Ah, Deus só vai fazer, manda fogo agora, senão vou ser envergonhado e o povo está aqui olhando para mim. Não. Primeiro ele se consagrou, primeiro ele preparou, ele reparou o altar que estava quebrado. Ele pegou o animal ali para a oferta, preparou direitinho. Tem pessoas que não fazem isso. Eles falam, poxa, pastor, eu até dizimo a oferta, eu não prospero. Você está fazendo errado. Tem gente que pega um propósito desse aqui, põe dentro da Bíblia, deixa lá jogado, ele não ora. Chega o dia e fala, ah, é hoje, né, obreiro? Ah, vem cá, passa o cartão aqui, vou fazer. E o fogo não vem. Você não prepara. Você deveria pegar, dobrar os joelhos. Deus, eu estou apresentando aqui essa oferta ao Senhor. Deus, eu não tenho nada, mas pela fé eu já tenho. Vai chegar o dia, o Senhor vai me dar condições. A porta vai se abrir para mim e vai em nome de Jesus. Que você preparou antes. Hoje de manhã viemos em consagração para Deus dar um recado. Não quero comer nada. Às vezes o irmão leva café. Não, irmão, hoje não. Obrigado, Deus abençoe. Tem que se preparar. Você quer ver sinais na sua vida? Se prepare primeiro. Amém, pessoal? É igual um rapaz que ama uma moça, que gosta dela, quer conversar com ela, ele vai se preparar primeiro, ele vai se ajeitar. Alguns até treinam na frente do espelho. De repente o rapaz é meio gago, ele fala, poxa, se eu chegar a gaguejar, não vai nem me querer, eu vou ter que cantar. Olá, querida, eu te amo. Sabia que o gago, quando canta, não gagueja? Verdade ou mentira? Diz que um dos maiores cantores do Brasil era gago. Eu não sei, vou até pesquisar sobre isso. Tal de Calbi Peixoto. Quem era os antigos aí, sabe? É verdade isso? Quem é da época do Calbi? Não tem ninguém, né? Todo mundo aqui é bem jovem, né? Ah, tem a Ete, tem aqui a irmã Dalva. Aí, ó. A irmã, não é Neuza, não, a Laura. Irmã Laura. Helenir. Diziam que ele era gago, né, para conversar. Mas quando cantava, Conceição. Olha lá a pastora Conceição lá. Conceição. Irmão, mas olha o pastor, brincadeira da pai, para você despertar. Quem está acordado, diga amém. Tem que se preparar ou não tem? Quem já foi para uma entrevista de emprego? Você foi de qualquer maneira? Você se ajeitou uma roupa legal, sim ou não? Penteou o cabelo? Escovou o dente? Lavou os olhos? Então, você se preparou. Diga para quem está ao seu lado, se prepare. Quem vai fazer o Enem este ano? Ninguém. Está amarrado.
Ah, tem um jovem ali. Quem já prestou vestibular? Levante a mão. Uma prova para algum concurso, alguma coisa, OAB, tem advogados aqui. Se preparou ou não? Você, quem tem comércio próprio, levanta a mão, por favor. Você tem o seu comércio próprio, seu trabalho próprio, alguém tem? Você abre lá, tudo sujo, desarrumado, sim ou não? Você não dá uma varrida, não dá uma limpadinha antes, você não prepara? Tudo é preparação. Olha para o pastor, por que o fogo desceu? Porque Elias preparou o altar. Vamos para terminar. Olha os profetas de Baal, vê se eles prepararam. Não! Versículo 25, olha só, voltando mesmo, para a gente terminar. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. E olha o que eles fizeram, 26. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam. E invocaram o nome de Baal. Você não vê eles preparando o altar. Olha para o pastor Renato. Os profetas de Baal não têm vida de oração. Não têm vida de altar. Não têm vida separado para Deus. Eles até pegaram o bezerro, colocaram no altar ali. Está escrito que prepararam. Vai saber lá como preparar isso aí. Você sabe que até no preparo, se preparar errado, dá errado. Verdade ou mentira, pessoal? Tem que preparar certo. Mas vamos adiante para terminar. E invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Olha só, pessoal, leia comigo. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse. E saltavam sobre o altar que se tinha feito. Fizeram um altar de qualquer jeito, o fogo não descia e nada acontecia. Porque Baal não vai responder ninguém. O Deus deste mundo está morto. O único Deus que responde a você e responde com fogo é o Deus de Israel. E é isso que eu e você vamos clamar aqui hoje. Quando o povo viu que o fogo desceu naquele ambiente, houve um avivamento. Olha o versículo 39, vamos terminar aqui. O que vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos. Agora eles decidiram. E disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. O resto é conversa fiada, balela. Só o Senhor é Deus na sua vida. Você vai clamar esse Deus aqui hoje. Quem entendeu isso, diga amém. Quem vai clamar esse Deus poderoso que envia fogo do alto? Fala glória a Deus. Vai clamar com fé assim ou não, pessoal? Mas eu vou te pedir uma coisa. Repara o teu altar aqui agora. Repara o teu coração. Tira do teu coração tudo aquilo que você sabe e porque sabe que está impedindo Deus de operar na tua vida. Eu vou orar com você agora. Você vai pegar aquele pedido de oração que você trouxe em favor da tua casa. Aqui no altar tem vários que estão no altar. Você vai levantá-los aos céus e você vai dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, o meu coração está um pouco quebrado, mas o Senhor pode me ajudar a tratar agora. Você vai pedir: Deus, trata o meu coração.